Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus. Eu sou a missionária Edeise Carvalho Antunes, agradeço a sua visualização. Não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações do próximo vídeo, ok? Vamos para a Palavra de Deus? Nós vamos meditar no versículo que está em 1 Timóteo 2, o versículo 5 e 6, que diz: porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, a qual se entregou a si mesmo em resgate de todos. O tema nosso de hoje é: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que vai para o céu? Toda religião leva a Deus? Vamos meditar. Aqui, primeiro ponto que nós temos que entender é que só um pode salvar. Só há um nome a qual nós possamos ser salvos por ele. Muitas pessoas têm o costume de orar para Santa Fulana, Santo Beltrano e fazer um pedido: ai, Santa Fulana, roga por nós. Vamos entender uma coisa: quem morreu não ressuscitou ainda. Desde o princípio estão aguardando na vinda do Senhor Jesus. Não há nenhum deles no céu, a não ser Enoque, que foi transladado por Deus, e Elias, que foi levado num carro de fogo. Então, todos os demais estão aguardando na vinda de Cristo. E a palavra de Deus diz que só Jesus é que pode ser o mediador. Quem é o mediador? Quando você tem uma causa na justiça, você tem que fazer uma procuração e outorgar direito a um advogado. Ele vai mediar, vai ser o mediador entre você e o juiz. Ele vai levar a causa, vai explanar, vai explicar para o juiz o que está acontecendo contigo. Por que você necessita da assinatura daquele juiz? Jesus é o mediador. É aquele que intercede por nós diante do Pai, é o nosso advogado. É aquele que morreu para nos salvar. Então, só há um que pode nos salvar, que é Jesus. Segundo ponto, a salvação é individual. Nem eu vou salvar ninguém, nem ninguém vai me salvar. Porque lá em 1 Coríntios 7, versículo 16 diz: como saberás, mulher, se salvarás teu marido? Como saberás, marido, se salvará a tua mulher? Por exemplo, há um lar dividido, uma pessoa que gosta de servir a Deus, busca, quer aprender, quer obedecer. E o outro não quer saber: isso é balela, a gente vai morrer, vai todo mundo para o mesmo lugar. Como é que um ou outro vai saber que vai salvar o seu cônjuge? Uma outra passagem muito interessante é Ezequiel 18:20. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio sobre ele mesmo ficará. Então, cada um vai dar conta dos seus próprios atos. Não adianta, depois que a pessoa morreu, vamos acender vela para iluminar o caminho. Aquela vela que vai derreter ali, ela vai ter o poder de iluminar o caminho daquele que morreu? Sendo que ele fez tudo errado? Sendo que ele não teve uma vida de intimidade com Deus? Ele não teve interesse de se aproximar de Deus? Medita sobre isso. Terceiro ponto. A salvação é pela graça. Ninguém tem que pagar nada para se salvar. Antigamente, há muitos anos atrás, os padres vendiam a salvação para os fazendeiros. Você já ouviu falar isso na história? De que eles faziam a missa, de que eles perdoavam os pecados. A pessoa ia lá, se confessava e perdoava os seus pecados. O único que tem poder de perdoar pecado é Deus. É Jesus Cristo, o mediador. Então a salvação é de graça. E em Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quê? Jesus se entregou no lugar do cordeiro. Antigamente o povo ia lá, pecava, imolavam um cordeirinho, apresentavam o seu holocausto, seu pecado era perdoado. Mas vindo Cristo como cordeiro perfeito, como perfeito homem e perfeito Deus, que não pecou, se entregou na cruz do Calvário e levou sobre si os nossos pecados. O pecado que estava sobre nós, que nos condenava, recaiu sobre ele. Então é necessário ter esse mediador na nossa vida, aceitá-lo
como nosso Salvador, aceitá-lo como veículo que nos conduz à vida eterna. Vamos ter também aí algumas perguntinhas. Uma delas nós vamos ter que fazer um vídeo à parte porque tem bastante conteúdo. A primeira que você pode me fazer: toda religião leva a Deus? Não. Jesus é o único mediador. Ele diz na sua palavra que todo aquele que não estiver ligado nele, em São João 15, versículo 2 diz: toda vara em mim que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Se você não obedecer os meus mandamentos, se você não estiver enquadrado na palavra, não estiver ligado na videira que é Jesus Cristo, você não vai chegar até Deus. Leia São João 15, que ele está explicando isso. Ele está dizendo: como eu estou ligado no Pai, como eu obedeço o Pai, é necessário que você esteja ligado em mim e obedeça a minha palavra, porque senão você vai ser lançado fora. Segundo, por que existem tantas religiões? Na separação dos povos, quando houve aí o grande dilúvio, os povos, cada um foi para um continente, cada família, e ali houve uma divisão, e principalmente na época da Torre de Babel, na divisão das línguas. Dá uma olhadinha nos vídeos passados, a qual nós temos aí no canal, que você vai poder entender. Houve a separação dos povos. Numa família, eu gosto de amarelo, a minha irmã gosta de azul, o outro gosta de vermelho. Há gostos diferentes. Ah, eu creio que se eu aceitar Jesus eu vou para o céu. Ah, não, eu creio que se eu colocar uma vela do lado do caixão, o caminho da pessoa vai ser iluminado e a pessoa vai para o céu. Nós vamos orar e Deus vai perdoar aquela pessoa. Nós não vimos lá dizer que é individual? Que cada um vai dar conta dos seus atos? Mas houve uma separação de povos, de costumes e de crenças. Então aqueles que acreditavam que tinham que colocar um ídolo para adorar, passaram a fazer daquela forma. Outros que acreditavam que tinham que fazer uma mandinga, um patuá, uma oferta para algum Deus, ia receber aquilo que precisava, ia receber a sua salvação, fazia daquela forma. E muitos que procuravam seguir a palavra que Deus deixou desde o princípio, também foi fazer dessa forma. Então houve uma separação de crenças e religiões. Deus dá o livre-arbítrio para cada um, mas ele tem prazer que você queira se achegar a ele. A última pergunta: o que acontece depois da morte? A palavra de Deus, ela fala para nós que a morte é um sono. Quando Lázaro morreu, Jesus disse: eu vou lá despertar, porque ele dorme. Aí muitos diziam: não, mas ele morreu. Ele falou: não, ele dorme, eu vou despertar. Por quê? A primeira vez que acontece na vida do ser humano de perder o fôlego de vida é a morte do corpo. Então, o espírito ainda está vivo, mas está adormecido. E vai ter que acordar na vinda de Cristo para cada um passar por aquele processo de dar conta dos teus atos. Este também nós vamos deixar os mais comentários para o próximo vídeo. Então, cada um vai dar conta de si. Aí sim, uns serão colocados à direita e outro à esquerda. Vai haver uma separação. Para uns, Deus vai dizer: entra a possuir o que eu preparei para vocês. Vinde benditos do meu Pai, Jesus vai falar. E para outros, ele vai dizer: aparta-te de mim que eu não te conheço. Vós sereis lançados no lago de fogo junto com Satanás e seus anjos. Então, a primeira vez é a morte do corpo e a segunda é a morte eterna, que é a morte da alma, do espírito da pessoa. Os mortos não sabem nada. Quem morreu está no sono. Por quê? Lá em Eclesiastes 9, o versículo 5 e 6 diz que o morto nada sabe, não lembra mais quem foi, não sabe o que ficou aqui, o que deixou, mas ele está num sono e está aguardando. Segue-se o juízo para essa pessoa. Então, olha, cada passagem vai se encaixando e vai formando aí, nos dando a entender a realidade de Deus para nós. Então, o que nós temos que fazer, primeiramente, é nos aproximar de Deus através de Cristo.
É deixar as coisas passadas, os ensinamentos errados, deixar aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E mudar de vida e querer aprender o que a palavra de Deus nos ensina. Não vamos nos enganar com tabus, com filosofias, com coisas ensinadas pelos homens. Missionária, mas como você prova que a Bíblia é a verdade? Eu te provo porque homem nenhum iria escrever um livro que dificultasse tanto para ele. Ele iria procurar facilidades, não é isso? E por que é difícil? Porque estreito é o caminho que leva para a vida eterna e largo o caminho que leva para a morte. Então, medita, deixa os seus comentários, compartilhe a palavra de Deus com aquela pessoa que você ama. Que Deus te abençoe grandemente e te conceda uma excelente semana, uma semana de vitória. E você que não aceitou a Cristo, aceita Ele hoje, porque Ele ainda está de braços abertos te esperando. E fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo.